Pessoal, 7 horas aí. Como de praxe, eu vou dar mais 5 minutinhos para o pessoal acabar de chegar, para a gente começar a falar um pouco sobre a teleaula 2. E eu também trouxe algumas informações de algumas dúvidas que ficaram na aula passada, e aí vou passar para vocês também. Aí a gente vai trabalhar do mesmo jeito que foi a aula passada. Vocês vão ficar todos no mudo, para a gente não ficar em muita confusão aqui, que tem uma galerinha boa. E quem tiver pergunta, quem tiver alguma colocação, alguma interação, levanta a mãozinha aqui ou fala lá no Google, no WhatsApp. Falei Google, né? Perdão, no WhatsApp. E eu vejo lá e a gente vai conversando. Qualquer coisa, se for uma coisa pertinente, você pode abrir o microfone e falar, mas não faça isso é, sem antes avisar, beleza? Então vamos aguardar só mais um momentinho aí e para a gente já começar. Para que eu não vi ainda, boa noite. Eu acho que eu estou tendo algum problema com conexão, gente. Então, se tiver alguma coisa errada aí, se não estiverem entendendo, vocês me avisam, tá? Vamos começar aqui. Na aula passada, ficaram duas dúvidas que eu fiquei de ver para vocês. Uma foi em relação ao CREA Júnior e a outra foi em relação às atribuições da engenharia de produção. Então, sobre o CREA Júnior, eu vou compartilhar uma tela com vocês aí agora do site do CREA Júnior. Eu procurei saber um pouco mais sobre como é que está a gestão atual do CREA Júnior e tal, e realmente eu não achei muita coisa e não consegui contato com eles. Não sei se é por conta dessa pandemia, eles estão tendo alguma dificuldade de manutenção e tal.
Mas vocês veem que o site está bem desatualizado, já tem um ano de desatualização, e eu não consegui contato. Então, se alguém conseguir, se alguém tiver alguém que conheça alguém dentro do CREA Júnior, seria interessante para a gente conseguir mais informações de como é que participa e tal, para a gente se tornar ativo no CREA Júnior, que é bem interessante. Mas o site está aqui, ó, creajunior.org.br, vocês conseguem acessar e aqui vocês vão ter notícias relacionadas ao CREA Júnior. Então, pelo menos dá para saber mais ou menos como é que funciona e tal, como é que você se cadastra, tem explicando como é que é pelo Brasil e tal. É bem interessante, tá, gente? No site do CREA, a gente também tem bastante informação, principalmente nessa, né, relacionada a essa teleaula que a gente vai discutir hoje, que é a teleaula 2, que fala muito sobre ética profissional. Lá no site do CREA, vocês conseguem baixar o código de ética para a profissão de engenharia e que vai demonstrar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante a aula. Em relação às atribuições dos engenheiros de produção, de engenharia de produção, deixa eu abrir aqui. Eu achei a resolução que fala especificamente sobre engenharia de produção. Deixa eu ver se está dando um erro aqui, peraí. Eu vou compartilhar a tela com vocês aí agora. Aqui. É a resolução de número 235, como vocês podem ver aí, de outubro de 1975, e ela discrimina as atividades profissionais da engenharia de produção. Ela é basicamente, travou aqui, eu vou ter que pegar aí um pouquinho. Basicamente, ela é uma resolução tipo, ela é um adendo àquela resolução das outras engenharias. Porque como a engenharia de produção é uma engenharia um pouco mais nova, né? Ela veio um pouco depois. Aqui vocês lembram que aquela resolução que fala sobre as atribuições dos engenheiros é de 66, 1966, né? E aí essa resolução do 235, de 75, 9 anos depois, né? Ela fala sobre a engenharia de produção especificamente, que foi uma dúvida, eu não lembro de quem, mas de alguém na aula passada. Então, olha só, aqui na resolução, o que acontece? A gente tem falando que vai discriminar as atividades profissionais do engenheiro de produção. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, você pode ver que é antigo ainda, né? Porque engenharia e arquitetura estão juntos. E aí ele fala, ele resolve, né? As resoluções são sempre assim, eles consideram algumas coisas e resolvem o que vai ser aplicado posteriormente. Então, ele fala o seguinte: compete ao engenheiro de produção o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º da Resolução número 218, de junho de 73, referentes ao procedimento na fabricação. Aí que entra a especificidade, ó. Referente aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos. Então, está aqui a parte de atribuição voltada à engenharia de produção. Então, vocês vão poder, tem que ir nessa resolução de número 218, que foi aquela que a gente viu, que eu acredito que até mandei para vocês, e ver qual as atividades de 1 a 18 que estão lá. Que vai lá, vai ter elaboração de projeto, execução, tal, laudo, um monte de coisa. E aí vocês vão saber que tudo que está lá, quem é engenheiro de produção pode realizar referente a esses procedimentos aqui, ó. Fabricação industrial, métodos de sequência de produção industrial e o produto industrializado. Então, essas seriam as atribuições específicas da engenharia de produção, tá? Alguma dúvida sobre isso? Específica não, né?
o áudio está cortando para todo mundo. O Reinaldo falou aqui que está cortando muito o áudio. Está acontecendo isso para todo mundo? Meu áudio tá cortando muito aí? Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá me falando que eu estou tendo um pouco de problema de conexão aqui, mas vamos tocar em frente aqui. Qualquer coisa que ficar em dúvida. Ô, Reinaldo, você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Se você não entendeu, qual parte que você não conseguiu entender, que eu estava cortando o áudio? Fala para mim. Vou aproveitar e vou mandar para vocês aí pelo grupo essa resolução específica da engenharia de produção, tá? O CREA Júnior estava falando que assim, eu não consegui muita, justamente eu estava falando que eu não consegui muita informação deles lá, porque eu não sei se eles estão parados por conta da pandemia e tal. Mas é interessante, acessa o site, deixa eu passar para você aqui, vou jogar no grupo, o site do CREA Júnior, e aí se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, né? Curiosidade, para dar pelo menos uma olhada, o que faz o CREA Júnior e tal. Deem uma acessada aí. E aí eu reitero, se alguém tiver algum conhecido que faça parte do CREA Júnior, se quiser me passar o contato, eu posso entrar em contato para a gente marcar um bate-papo, às vezes, que é interessante, tá? Quanto mais, como eu falei na aula passada, quanto mais perto do CREA vocês estiverem, melhor. Então, dando seguimento aqui, vamos começar a falar da aula em si, do tema da aula em si. A gente está na aula atividade da teleaula 2, na disciplina de engenharia e profissão. O que é essa aula, basicamente, ela fala? Ela fala muito sobre ética profissional, sobre procedimentos que vocês podem ou não podem tomar ou adotar para que vocês tenham uma identidade profissional positiva. Porque, infelizmente, a gente está, como em qualquer parte, como em qualquer segmento de mercado, a gente está suscetível a, às vezes, profissionais não tão corretos, né? Não é nem competência, é ética mesmo, é que sejam pessoas que trabalhem para o crescimento da sociedade e não único exclusivamente um crescimento pessoal. Então, a primeira coisa que ele começa a falar é sobre a responsabilidade social, que quando a gente fala em responsabilidade social, muitas vezes as pessoas acham que responsabilidade social está voltado somente para uma empresa ou para uma corporação. Na verdade, não. A responsabilidade social, ela envolve todo mundo, desde os profissionais, desde as empresas, as corporações, que às vezes é chamado de responsabilidade social corporativa, até os profissionais que fazem parte dessa empresa e também nós, como cidadãos, também possuímos responsabilidade social. Porque a partir do momento que a gente vive numa sociedade, a gente precisa ser responsável pelos nossos atos e pelas consequências que os nossos atos, os atos que nós adotamos. Então, que nós possamos adotar só boas práticas para que não causemos danos ou prejuízo para ninguém. Então, nesse quadro, ele fala sobre o conceito de responsabilidade social e que o equívoco é quando as pessoas acham que só a empresa é responsável. Na verdade, não. A empresa é responsável, mas nós também somos responsáveis pelo conhecimento técnico.
e nós podemos sofrer sanções jurídicas caso não adotemos atos ou atitudes corretas de acordo com o código de ética e de acordo com a responsabilidade social adotada pela empresa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que estão blindadas pela empresa e não atuam de maneira correta e acabam se dando muito mal. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Ela também vai ser penalizada caso ocorra algum problema. Então, é muito importante isso. Mas o que é responsabilidade social? E aí tem as explicações, né? É o conjunto de ações que traz uma relação equilibrada das questões econômicas, culturais e ambientais. Muito importante que vocês vão perceber nessa aula que a gente vai falar sempre em coisas interligadas. Nunca é uma coisa só. Por exemplo, a responsabilidade social nunca vai ser somente atitudes pensando em, sei lá, no meio ambiente, vamos dizer. Não vai ser, ela sempre vai ser, igual nesse caso, que a gente pode ver aqui, econômica, cultural e ambiental. Por quê? Porque nada está sozinho. Nada é uma coisa que não esteja ligada a outras coisas. O meio ambiente, por conta do nosso jeito de ser, por conta da forma que a nossa sociedade se desenvolveu, o meio ambiente ele tem que estar atrelado a questões econômicas. As questões econômicas têm que estar atreladas a questões culturais, a questões sociais. E é um ciclo, porque assim como o ambiente está ligado à economia, a economia está ligada ao meio ambiente. Um não vive sem o outro. E o social também é a mesma coisa. Então não adianta nada a gente pensar em só defender um lado e esquecer do outro e pensar que assim a gente está sendo responsável socialmente. Isso não é correto. Então, uma relação equilibrada das questões econômicas, culturais e ambientais que contribuem para preservar e melhorar a qualidade de vida de outros. Sempre todo mundo pensando no bem comum da sociedade como um todo. Então, são ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável, a famosa sustentabilidade, responsabilizando-se pelos impactos de suas ações na sociedade e meio ambiente. E aí, junto com a responsabilidade social, a gente vai começar a ver muito atrelado à responsabilidade social justamente esse desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, como eu falei antes, responsabilidade social corporativa, quando a gente fala só da empresa, a gente costuma falar mais de responsabilidade social corporativa, daquela corporação. E a responsabilidade social costuma ser mais voltadas para os profissionais, para a pessoa, para o cidadão mesmo. A responsabilidade social corporativa, ela tem um viés muito interessante, porque quando se tem responsabilidade social, quando uma empresa demonstra que é responsável, ela recebe alguns parâmetros, ela recebe alguns selos, ela consegue fazer esse tipo de coisa, ela gera uma imagem positiva público e diretamente, na verdade, né, ela vai gerar uma imagem positiva para quem compra dela. Então, nada melhor para uma empresa do que ela ser responsável socialmente. Então, aqui a gente pode ver isso. Ó. Uma empresa que possui a responsabilidade social, ela vai ter um crescimento sustentável, ela vai ter uma melhoria, um aumento da imagem positiva que essa empresa tem, e ela vai ter aumento de visibilidade. Isso para uma empresa é o quê? É tudo que a empresa quer. A empresa quer que ela seja vista por todos como uma empresa responsável. E a responsabilidade social corporativa é voltada para esse nicho. Uma coisa importante é a gente pensar o seguinte: a responsabilidade social ela não deve ser pensada única e exclusivamente para que a empresa tenha visibilidade, para que a empresa tenha uma imagem de boazinha, vamos dizer assim. A responsabilidade social ela tem que ser pensada porque ela é necessária. Esses frutos
esse aumento de crescimento sustentável, aumento da imagem, melhoria da imagem, melhoria da visibilidade, são consequências de você ser responsável socialmente. E, na contramão, você tem muito menos problemas judiciais. Quando você tem responsabilidade social, você vai ter muito menos problemas judiciais, que é um outro problema muito sério que as empresas de engenharia enfrentam. Então, nesse quadro, vocês podem notar quão importante é essa responsabilidade social que é muito falada. E aqui eu falo que é um perigo. Qual é o perigo? Não deve pensar em responsabilidade social almejando somente o retorno financeiro, o retorno econômico. Foi o que eu acabei de falar. Você não pode adotar medidas responsáveis só pensando que lá na frente eu vou ganhar porque eu estou adotando isso aqui, a empresa vai ser bem vista, vou ter visibilidade. Não. A responsabilidade social ela deve ser adotada porque ela é necessária para que a gente tenha sempre o tripé funcionando em conjunto, que seria o ambiental, o econômico e o social. Então, por isso é importante não meter os pés pelas mãos. Você nunca pode fazer só para parecer bonzinho. Você tem que fazer porque é preciso ser feito. E o engenheiro, a responsabilidade social, o engenheiro está muito ligado à responsabilidade social, porque ele é parte integrante das organizações, tanto públicas como privadas. Os engenheiros de todas as engenharias ocupam altos cargos em empresas. Por quê? Porque nós somos treinados para ter o raciocínio lógico, para a gente ter saída de solução, para a gente sempre pensar a nossa cabeça. Por isso que a gente estuda muito cálculo, porque a gente precisa resolver problemas. E tudo que uma empresa precisa, principalmente empresas de grande porte, são pessoas que resolvam problemas. Então, por isso que o engenheiro ele é integrante das organizações, é parte integrante, sendo responsável por diversas atividades e muitas das vezes ele é cargo alto, é, cargo alto nessas empresas. Passei aqui só para ver se eu tinha colocado outra coisa, falei. E aí eu coloquei também uma outra coisa diferente, duas setinhas para cima. Por quê? É aquela velha história do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é exatamente isso. Quanto mais importância você tem nas etapas de alguma empresa, de uma produção, de um processo, maior a sua responsabilidade social sobre aquilo. Então, isso tem que ficar muito gravado, porque nós somos cobrados por isso. Eu costumo falar, quanto maior o salário de uma pessoa, mais responsabilidade ela vai ter. Então, que ela tenha, primeiro, atribuição, voltando a lembrar aquilo lá que a gente estava falando na aula passada, ou seja, que legalmente ela possa executar aquilo que ela está executando, né? E que ela também tenha competência para executar aquilo. Porque não adianta nada você ter atribuição e não ter competência, como a gente falou muito bem na aula passada. Então, sempre pensar, quanto maior é a importância nas etapas, a peça, eu falando sobre o profissional, quanto mais importante o profissional for numa empresa, numa corporação, numa instituição, mais responsabilidade ele vai ter nas costas dele. Então, ele tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade, com a ética profissional, porque ele vai ser cobrado e penalizado caso alguma coisa dê errado. E o engenheiro não deve ser visto como um mero técnico. Nós somos técnicos, por essência, mas as organizações nos mostram que a gente não é simplesmente um técnico, não é meramente um técnico. Nós acabamos sendo agentes influenciadores, com capacidade de modificar o meio onde vivemos e trabalhamos. Foi o que eu estava falando com vocês. Várias empresas possuem engenheiros em altos cargos, cargos de complexidade grande, CEOs, diretores, vários cargos, altos cargos. Por quê? Porque justamente os engenheiros têm a capacidade de raciocínio mesmo, que melhora a tomada de decisões e tal. Então, nós não somos meros técnicos, nós somos agentes influenciadores. Isso é importante
Isso nos dá mais importância na nossa profissão e nos coloca mais responsabilidade nas costas. Isso é muito bom. E essa responsabilidade deve ser pensada. Igual aqui volta a repetir, tá vendo? Nunca é uma coisa só. Ó, responsabilidade econômica, técnica, legal, ética, social. Responsabilidade econômica, por exemplo, a gente tem que pensar sempre em produzir com o menor custo possível. Isso eu não lembro se eu comentei na aula com vocês, mas para o engenheiro, quanto mais barato for, melhor. Se a segurança for, se a gente tiver segurança. Então, se a gente tiver segurança, quanto mais barato, melhor. Isso aí é uma lógica certa. Então, a parte econômica seria essa. A parte técnica vem somar com a parte econômica. Por quê? Exatamente por isso que eu falei. Se a gente tem, economicamente, um ganho econômico, ou seja, se a gente consegue diminuir custo, mas se a parte técnica não é mudada, né? Se a gente continua primando por técnica, pela parte técnica, nós vamos ter um serviço bem feito, bem executado, seguro e com ganhos econômicos. Beleza. É ótimo para a gente, é ótimo para o nosso cliente. Responsabilidade legal, é importante também. E volto a dizer, está tudo ligado. Se nós fizermos economicamente certos, tecnicamente certos, muito difícil nós termos problemas legais. Muito difícil mesmo. E a parte ética e social também estão atreladas a isso. Então nós temos que ter responsabilidade em todas as etapas do nosso trabalho, desde o início das ideias até a execução dessas ideias elaboradas aí durante o processo. Mas a gente vem falando muito sobre ética, né? O que é ética? Aí um filósofo moderno, Mário Cortella, fala que ética é o conjunto de valores que usamos para decidir três grandes questões da vida: o que quero, o que devo e o que posso fazer. O que eu quero fazer é uma coisa. Será que eu devo fazer? Sim, não. Será que eu posso fazer? Sim, não. É justamente esse conjunto. Mais uma vez, vocês podem ver aí, nunca é uma coisa só. São sempre várias coisas que vão moldando o nosso caráter. E o que é moral? Porque às vezes às vezes confunde, né? O que é moral, o que é ética, o que é moral, o que é ética e tal. Então a ética é esse conjunto de valores para decidir as três grandes questões da vida, e a moral é a prática dessa ética. É o código de conduta que rege nossas ações. Então, ética vamos dizer, é o início, né? É o que a gente a briga individual que cada um tem consigo mesmo, né? Para saber o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso fazer. E a moral é a aplicação dessa ética. Porque não adianta nada você ser ético, ter pensamentos éticos, mas não botá-los à prática, né? E a ética profissional vai gerar a sua identidade profissional. Se você tem princípios éticos, se você segue, nós temos um código de ética pré-estabelecido pelo CONFER. A gente pode ver aí embaixo, a resolução 1002, de 26 de novembro de 2002, apresenta o código de ética do engenheiro. Nós já temos no manual quais são quais são os atributos, as éticas que a gente, tomar as decisões que a gente deveria tomar, em vários sentidos. Se você for ver o código de ética, ele é bem amplo. Então, a ética profissional é a aplicação, basicamente, da ética e da moral para você, e que vai te dar uma identidade profissional, que vai te deixar conhecido como um engenheiro que foi transparente, que não quis me empurrar nada, que não quis levar vantagem de certa coisa, que não assina projeto para outro. Ou se você vai ser se você vai ser conhecido como esse engenheiro que não faz essas coisas, ou se você vai ser conhecido como aquele engenheiro que está sempre arrumando um jeitinho,
uma brecha em algum lugar para conseguir vantagem para o seu cliente, indevida, né? Vantagem indevida para o seu cliente. Então, é importante vocês sempre pensarem nisso e sempre adotarem essas condutas desde o primeiro dia que vocês pegarem seu crédito, executar o primeiro serviço como engenheiro, executarem com ética. E aí eu falo, precisa ser inabalável mesmo, porque às vezes acontece no percurso, você você encontra várias pessoas que tentam te corromper, então você tem que ser certo naquilo ali para que você seja conhecido como um cara que tenha uma identidade positiva profissionalmente. Passando um pouquinho agora, ele começa a falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Então ele começa basicamente falando sobre o que é o meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa é uma lei 6.938 de 1971. É uma das leis. E por que ele fala sobre o meio ambiente? Porque a gente tem atualmente, nós temos muito à tona essa questão do desenvolvimento sustentável, né, da sustentabilidade, empresas sustentáveis, que é interessante porque aqueles bônus que tem quando a empresa possui responsabilidade social, quando ela é sustentável. Ela vai ter uma boa visibilidade, ela vai ter um crescimento sustentável, né, que se sustenta, ela vai conseguir vender mais, ela vai conseguir melhores contratos por conta desse desenvolvimento sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, vocês já estudaram isso aqui bastante lá na parte de gestão, né? A integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, de forma que a produção de bens e serviços preserve a diversidade e a integridade dos ecossistemas. Volto a dizer, sempre coisas envolvidas. Nesse caso, é o tripé da sustentabilidade. Ela tem que pensar economicamente, socialmente e ambientalmente. Não adianta nada uma empresa pensar e querer ser sustentável pensando só nos aspectos econômicos. Sustentabilidade no papel. Não adianta nada. Ela não vai estar fazendo, ela não está sendo responsável socialmente. Então, ela tem que ter. E outra coisa, uma empresa também que só pensa na parte ambiental, sem pensar na parte econômica, ela não se sustenta. Ela vai fechar. Por quê? Porque é importante você pensar na parte econômica. É importante você pensar na parte ambiental? Sim, sem dúvida. É imprescindível. Mas ela tem sempre que estar atrelada à parte econômica. Então, e na parte social, obviamente, também. Eu falo mais sobre econômica e ambiental, que é basicamente sim o que a gente pensa quando a gente está trabalhando em meio ambiente. Mas a parte social é muito importante também. A contrapartida social que uma empresa tem numa comunidade, isso é muito importante. Então, sustentabilidade é a integração desse tripé aí. A gente tem, com os objetivos de um crescimento sustentável, o crescimento econômico, a equidade social e a conservação ambiental. Esse é o tripé da sustentabilidade, para vocês levarem para o resto da vida de vocês. Falou em sustentabilidade, a empresa tem que ter o tripé econômico, o tripé social e o tripé ambiental. O que ela almeja? Crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental. O pilar econômico, ele tem como objetivo criar empreendimentos viáveis e atraentes para os seus investidores. Se não for viável nem atraente, ninguém compra a sua ideia. E aí às vezes a sua ideia é ótima ambientalmente falando, você vai conseguir conservação, você vai conseguir ter um pilar social, que você tem uma ideia maravilhosa, justa para os trabalhadores, parceiros e tal, mas ela não é viável. Ela é inviável, ela não é atraente para os investidores. Ela não vai sair do papel.
O pilar ambiental, ele analisa a interação entre os processos e o meio ambiente, minimizando ou impedindo danos permanentes. Impedir danos permanentes, aí tudo bem, porque você consegue mitigar esses danos quando a gente está falando de dano permanente, danos que não vão nunca mais ser, vai conseguir resolver eles. Mas é praticamente impossível qualquer atividade humana não gerar impacto ambiental. É muito, muito difícil. Se tem, só um instantinho. Se tem atividade humana, vai ter um impacto ambiental. Isso aí é com certeza. O que a gente tem que procurar é minimizar ao máximo esse impacto. E que ele não se torne um impacto permanente. Que ele aconteça somente enquanto a gente está trabalhando naquele espaço ali. E o pilar social da sustentabilidade estabelece ações justas para os trabalhadores, parceiros e sociedade. É isso que é importante. É o que a gente chama também, muitas vezes a gente encontra, e às vezes em editais você tem que apresentar isso, que é a contrapartida social. Qual é a contrapartida social do seu projeto? Ele está vindo para melhorar a sociedade ou ele está vindo para piorar a sociedade? Então, esse pilar social é muito, muito importante também. Você vai querer só sugar do seu trabalhador? Ou você vai querer que ele seja bem remunerado, que ele trabalhe bem, que ele tenha condições justas para trabalhar, né? Então, esse pilar social, ele é basicamente nesse sentido. E é isso, galera. É que tinha para a gente falar dessa aula. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí em alguém? Querem comentar alguma coisa, alguma discussão? Deixo aberto aí para vocês. Não, nenhuma dúvida? Alguma coisa para a gente discutir? Fala aí, pessoal. Essa parte da aula passada foi a parte mais interessante para mim. Bem, como ninguém se manifestou, vamos passar agora para nossas atividades propostas aí na aula atividade 2. Que são questões, são 4 questões que a gente vai discutir um pouquinho agora para mostrar para vocês quais são as alternativas corretas, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Tá aqui. Então ele começa falando sobre você trabalha na empresa Trabalha Aqui e foi convidado pela administração para auxiliar com assuntos relacionados à responsabilidade social, pois a empresa possui algumas dúvidas em relação às normas desse documento.
Assinale a opção falsa em relação às exigências e normas desse documento. Era só um instantinho. Então é importante, primeira coisa, lembrar sempre que ele está pedindo a opção falsa, né? Você não pega, é uma pegadinha danada. E aí vamos lá. Deverá apenas ser implementado informalmente e mantido, sem necessidade de registro. Deverá incluir comprometimento com a melhoria contínua, com a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável e com a prevenção de impactos adversos. Eu vou comentar primeiro não, porque já de cara dá para ver que é ela que é a falsa, né, gente? Mas vamos lá. Deverá incluir comprometimento com a melhoria contínua, com a promoção da ética e o desenvolvimento sustentável e com a prevenção dos impactos adversos. É justamente isso que a gente estava falando sempre nessa aula, né? Que a gente tem que sempre que promover a ética e o desenvolvimento sustentável, prevenindo os impactos adversos que isso vai causar. Então, beleza, essa está certa. Deverá incluir o comprometimento com atendimento à legislação e demais requisitos subscritos pela organização. Está certo também. Lembra que a gente tem um pilar lá que fala sobre, principalmente na parte social, fala sobre legislação, para a gente ter muito cuidado com a parte legal, sempre, do que a gente está fazendo? Até mesmo se a gente for pensar em atribuição, que é uma lei que nos dá atribuição para trabalhar em determinados locais, então a gente tem sempre que estar comprometido com a parte da legislação, para a gente atender as leis vigentes no país. E lei você tem que saber. Não adianta falar, não sabia, não, eu alego incompetência. Não pode. Então você tem que conhecer as leis. Aqui. Deverá. Ah, pronto. Deverá ser comunicado para todas as pessoas que trabalham para ou em nome da organização. Certo também. Porque se a gente está criando uma responsabilidade social, se a gente está criando um documento que vai mostrar qual é a responsabilidade social da empresa, é de extrema importância que todos os contribuintes, as pessoas que contribuem com essa empresa saibam esse documento, conheçam esse documento. Por quê? Para eles também terem as atitudes que a organização quer que eles tenham. E não tomarem as atitudes que a empresa quer que eles não tomem. Em empresas grandes, sempre você tem um treinamento anteriormente para te mostrar qual é o código de ética daquela empresa. Então, é muito importante você comunicar isso para as pessoas. Deverá estar disponível para o público e implementado por toda a organização. Correto? Por quê? Porque o público, isso aqui, na verdade, ele deve estar disponível porque é uma obrigação, né, da empresa, mas, além disso, é bom que o público saiba que sua empresa tem responsabilidade social. Então, isso aí é uma via de mão dupla, né? Você tem que informar, mas é bom que você informe. Então, que você informe da melhor, mais amplamente possível. E a letra A deverá apenas ser implementada informalmente e mantido, sem necessidade de registro. Está errado. Essa é a opção falsa. Ele não pode, primeiro, não pode ser implementado informalmente, deve ser formal e deve ser registrado, para que todos saibam, inclusive para você depois comunicar isso, você tem que ter tudo registrado e tem que ser tudo formal. E depois você pode provar que aquilo ali foi feito na realidade, não foi uma coisa que você está inventando. E deve ser mantido também de maneira formal para que você consiga trabalhar e que esse documento, né, ele consiga atingir o seu objetivo principal. Então, a 1 é a letra A.
A questão número 2, pessoal, fala o seguinte: de acordo com o artigo 8º da Resolução 1002, de 26 de novembro de 2002, que regulamenta a atividade profissional do engenheiro e apresenta o Código de Ética do Engenheiro, assinale a opção falsa. Essa questão, eu acredito que ela tem um erro. Eu, inclusive, entrei em contato já com o tutor à distância, já informei para ele, e ele já me respondeu que passou para o pessoal lá dessa área. Por quê? Deixa eu explicar por quê para vocês. Olha só, essa resolução aqui, ó, pegando no site do Confer, essa resolução aqui só vai até o artigo 6, ó, só tem até o artigo 6º. E a questão fala do artigo 8º. Então, eu acredito que essa questão esteja com um erro. Então, nós não vamos resolver ela por hora. E assim que eles me responderem lá sobre isso, eu entro em contato com vocês e falo para vocês e explico o que ele está querendo dizer. Deve ter sido um erro de digitação aqui, ó, deve ser um outro artigo desses aqui e tal. Então, essa aqui a gente vai deixar em stand-by. Questão 2, eu não vou respondê-la agora, tá ok? A questão número 3, vou compartilhar aqui com vocês de novo. A questão número 3 fala sobre a Constituição. Em relação à Constituição, de normas do governo, para que todos tenham direito assegurado, o governo e a sociedade devem seguir algumas diretrizes. É correto afirmar que... Um minuto. Aqui tá falando que é correto afirmar, então é a alternativa correta, então vou começar. A Constituição nada mais é do que um código de ética um pouco mais rígido, né? Então vamos lá. A manutenção e preservação dos processos ecológicos, bem como a promoção e o manejo ecológico das espécies e do ecossistema, podem ser ignorados e não devem ser considerados. Completamente errado, né? Não pode, eles não devem ser ignorados e têm que ser considerados bastante, no caso. A Constituição é bem rígida, né? Não se deve exclusivamente preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Também está errado. A gente precisa não ser exclusivamente, né? A gente precisa continuar preservando, precisa preservar. Deve ser bem definidos os locais e componentes a serem protegidos, sendo vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Vamos ver. Vamos passar para a próxima. Essa aqui parece ser interessante. Pode haver ausência da realização de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação da obra ou atividade que possa degradar o ambiente. Pode haver ausência de realização de estudo prévio? Não. Tem que ter estudo prévio. Se você vai gerar atividade que degrada o meio ambiente, você tem que fazer estudo prévio. Você tem que fazer lá naquelas licenças licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença prévia lá. Você vai ter que comunicar qual é essa degradação que você pode causar e como que você vai fazer para mitigar ou para diminuir ela. A promoção da educação e conscientização da importância da preservação do meio ambiente deve ser feita somente em escolas municipais da região. Não, esse aqui é um trabalho nacional, inclusive, né? Ele deve ser feito, ele é feito nacionalmente, não só nas escolas municipais.
E é importante que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo no Brasil inteiro, né? A gente tem um exemplo, a gente teve péssimos exemplos, né? De desastres ambientais seríssimos que aconteceram primeiro foi Mariana, depois lá em Brumadinho, né? Que foi o rompimento das barragens. Então a gente tem que saber, fora de lá, a educação e a conscientização passa por isso também. A gente tem que saber sempre o que está acontecendo fora do nosso ambiente. Então, a resposta dessa aqui é a letra D. Deve ser bem definidos os locais e componentes a serem protegidos, sendo vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, se você vai comprometer a integridade dos atributos que precisam ser protegidos, você tem que ser vedado a utilização desses atributos. E tem que ser bem definido os locais e componentes a serem protegidos. Beleza. Agora vamos para a questão 4. Estou só pegando para vocês aqui. Então, a questão 4 fala: é sabido que atualmente muitas empresas têm buscado a sustentabilidade. A... Opa, esqueci de compartilhar com vocês. Olha lá. É sabido que atualmente as empresas têm buscado a sustentabilidade para integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais, de forma que consigam preservar a diversidade, a integridade dos ecossistemas e auxiliarem na redução da vulnerabilidade. Existem alguns selos ecológicos que estão diretamente ligados à sustentabilidade e que são buscados por algumas indústrias, de várias áreas das indústrias. Assinale a alternativa que não representa um selo ecológico. Então, ele começa. Certificação LEED. Essa certificação aqui, ó, é uma certificação para construção sustentável. Ela é concedida pela organização não governamental, essa USGBC aqui, ó. Então, beleza. A certificação LEED é uma certificação para construção sustentável. Então, ela sim, ela tem a ver com sustentabilidade. Era só um instantinho que eu vou. Minha filha, só um minutinho, gente.
Voltei aqui. Fazeres de pai. Vamos lá. Então, essa certificação LEED é uma certificação de construção que tem que sejam construções sustentáveis, concedida por essa organização não governamental aqui. Então, beleza. Então, essa aqui é uma certificação, é um selo ecológico relacionado à construção. Selo azul da Caixa Econômica. Se você vier aqui no próprio site da Caixa, ó, você tem o selo azul da Caixa. O que, que é? Boa prática para habitação mais sustentável. Então, o selo azul da Caixa é uma certificação de sustentabilidade, é um selo ecológico. Green Seal, ou selo verde, procurando aqui também, a gente tem. É uma certificação que está voltada à energia, à utilização de energia em processos, de várias formas. Então, ela também é uma certificação, um ecológico, um selo ecológico, uma certificação de sustentabilidade. Certificação PEOD. Vamos deixar no. Essa não existe, né? Já seria essa a resposta. Mas aí vamos comentar da outra. É a certificação Blue Angel, que é uma certificação alemã, é Anjo Azul. Ela está ligada para produtos e serviços que têm aspecto ecologicamente correto. Então vocês viram que cada uma dessas daqui é referente a uma coisa. A LEED é uma certificação internacional que trata de construções sustentáveis. O selo azul da Caixa é uma certificação também que trata sobre construções sustentáveis, mas é um selo nacional, ela é uma certificação nacional. O Green Seal, ele também é uma certificação que fala, ele está mais tratado na parte de energia, de utilização de energia. Ele também é um selo internacional. E a certificação Blue Angel também é uma certificação internacional alemã, que está ligada a produtos e serviços que sejam ecologicamente corretos. O que não representa um selo ecológico é justamente essa certificação PEOD, eu acredito que nem existe essa certificação, tá, gente? Eles inventaram isso só para colocar aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? É interessante sempre que vocês procurarem. Então, vocês viram aí que vocês têm 4 certificações aí diferentes. Pega essa, por exemplo, da Caixa, esse selo azul da Caixa, dá uma pesquisada sobre isso, como é que você consegue esse selo azul, como que funciona para você ser certificado, como que uma edificação, como que uma edificação mesmo, ela consegue esse tipo de selo, quem é que recebe esse selo, se é a construtora, se é a edificação. Então, é interessante pegar e pesquisar mais sobre esses selos, porque, como eu falei para vocês, isso gera retorno positivo para a empresa, isso gera retorno positivo para nós como profissionais. Então, sempre interessante trabalhar com essa responsabilidade e buscando sempre a questão das responsabilidades, né, e da ética profissional. Beleza? Bem, hoje vocês estão meio quietos, então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que surgir depois, vocês podem falar. Essa questão, a questão 2, 3, não lembro. Aquela questão lá que ficou para trás, assim que eu obtiver a resposta. Deixa eu até conferir aqui, peraí. Às vezes eles já até responderam. Se eles não tiverem respondido, assim que eu conseguir a resposta, eu vou passar para vocês.
Peraí, talvez eu já tenha respondido que... Ah, ele mandou aqui um outro... Ah, é o artigo 8º do Código de Ética, tá? Eu vou mandar o link para vocês aí. Aquela questão lá é o artigo 8º do Código de Ética. Tá nesse link aqui, ó. Então, aquela questão lá, deem uma olhada aí nesse link que eu mandei, que vocês vão ter a resolução do CONFEA. Essa resolução, que é a resolução 1002, é uma resolução que estabelece o código de ética, pelo que eu estou vendo, é isso mesmo. Estabelece o código de ética e depois ela coloca o código de ética, depois embaixo lá, ó. Aí tem o artigo 8º, que vai falar sobre a prática profissional é fundada nos seguintes princípios éticos. Ah, entendi. Então, aí, com esse conhecimento aí agora, vocês conseguem responder a questão que ficou para trás lá. Beleza? Pessoal, é isso. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Nós temos o nosso próximo encontro na semana que vem, na terça-feira, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a aula que foi ontem. E aí, na semana que vem, eu tento marcar com vocês mais uma para a gente chegar na teleaula 4 e a gente conseguir conversar sobre todas as aulas para vocês chegarem na prova já com essas discussões mais fixas na cabeça. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite.